O fundo Qitari acusa a casa de análise Suno por campanha contra o fundo. A Suno é alvo de busca e apreensão pela justiça referente às acusações do fundo imobiliário Equitare. E a Suno acusa a gestora Equitare por tentativa de retaliação. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Investidores, nós estamos assistindo no mercado financeiro quase que uma novela mexicana entre o fundo imobiliário Equitare e a casa de research Suno. E para vocês entenderem melhor essa novela, eu vou explicar para vocês seguindo a ordem cronológica dos fatos. Investidores, tudo começou aqui no dia 14 de abril, onde a casa de análise Suno ela publicou uma notícia informando que o fundo imobiliário Equitare vem caindo mais de 20% no ano. E o objetivo aqui dessa matéria é explicar o que está acontecendo, com esse fundo imobiliário, porque ele vem caindo 20% no ano e os seus pares eles não estavam com essa mesma queda. Segundo a matéria da Suno, no pregão aqui da quarta-feira, dia 13, um dia antes da publicação dessa matéria, o fundo imobiliário Equitare ele ficou no ranking de maiores quedas aqui no índice do IFIX. Para quem não sabe, o IFIX ele é o índice dos fundos imobiliários, assim como o Ibovespa é para as ações. E nesse dia, o fundo imobiliário Equitare acumulou uma queda de 3,3% na sua cota. Aqui na matéria, a Suno ela deixa bem claro que o fundo imobiliário Equitare ele é um fundo de high yield, ou seja, investidores, é um fundo imobiliário que ele possui um risco maior, pois ele é um fundo de certificados de recebíveis. Nos últimos 12 meses, informado aqui pela Suno, o fundo imobiliário Equitare ele vinha distribuindo o equivalente a 17,45% de dividend yields aos seus cotistas. E segundo a matéria aqui da Suno, esse valor ele é um número extraordinário para fundos de papel. Seguindo aqui na matéria, investidores, um ponto chamou muita atenção aqui da Suno. Eles disseram que os dividendos do fundo imobiliário Equitare começaram a cair recentemente, e isso gerou uma preocupação elevada para os seus cotistas. Dando sequência aqui na matéria, investidores, a Suno ela acusa o fundo imobiliário Equitare de queima de caixa para manter o pagamento de dividendos altos aos seus cotistas. E esse tipo de acusação ela é bem séria, pois queimar o caixa de um fundo imobiliário pode gerar até mesmo a quebra desse fundo. E além disso, investidores, a Suno ela diz aqui que em fevereiro o saldo negativo aumentou em 4 vezes. E devido a isso, o fundo imobiliário Equitare ele não conseguiu manter o patamar de distribuição de dividendos. Dessa forma, o fundo imobiliário ele diminuiu o pagamento de dividendos para os acionistas. E todas essas informações, investidores, que a Suno publicou foi baseado no DRE do fundo imobiliário. Ou seja, investidores, foi analisado a demonstração de resultados do fundo imobiliário e através disso a casa de análise encontrou esses problemas. E por fim, investidores, a Suno ela publicou também uma polêmica referente ao circuito de compras do fundo imobiliário Equitare, principalmente falando aqui do fundo imobiliário XBXO11. A Suno ela diz que desde o ano passado o fundo imobiliário Equitare montou uma posição nesse fundo, que é responsável pelo shopping popular onde ocorre a Feira da Madrugada em São Paulo. E o pior de tudo vem agora, investidores. Esse fundo imobiliário, ele tem um rate de crédito super baixo, ou seja, ele possui um risco elevado. E além disso, ele foi alvo de um processo no Tribunal de Contas do município de São Paulo. E ele faz parte da CPI da pirataria. Resumindo essa matéria, investidores, a Suno ela acusou aqui o fundo imobiliário Equitare por má administração, investimentos ruins e tudo isso baseado em informações colhidas no DRE do fundo imobiliário e também analisando os investimentos que o fundo imobiliário vem fazendo. E para nós investidores, isso acende um alerta muito importante. Lembrando, investidores, que essa matéria ela foi publicada aqui no dia 14 de abril. Seguindo aqui a cronologia dos fatos, uma segunda matéria que foi divulgada pela Suno foi no dia 25/7 de 2022. E nessa segunda matéria, o fundo imobiliário Equitare, ele tenta se explicar sobre as quedas nos rendimentos, dos proventos, e também nos problemas
com devedores. Em resumo, investidores, o fundo imobiliário Hectare, ele justifica a queda no pagamento dos seus dividend yields, referentes aqui ao mês de julho daquele ano, como um problema pontual com um ativo da carteira. Ou seja, ela justifica essa queda de pagamento de dividendos devido a um problema na sua carteira de investimentos. Ou seja, o fundo Hectare ele justifica dizendo que o IPCA, né, que é o índice onde a maior parte dos seus contratos de CRI está atrelado, saiu de 1,06 para 0,47. E a última justificativa dada pelo fundo imobiliário Hectare é um problema de crédito dos seus clientes. Em resumo, investidores, o fundo imobiliário Hectare ele justificou então a queda no pagamento dos dividend yields, colocando a culpa na redução do índice IPCA, que é o índice de inflação, onde seus contratos de CRI são atrelados, e justificou também incluindo aqui um problema de inadimplência em um dos seus contratos de CRI. Lembrando que essa matéria foi publicada aqui no dia 25/7 de 2022. Seguindo aqui na ordem dos fatos, no começo de fevereiro, o fundo ele soltou um fato relevante solicitado pela CVM. É importante destacar, investidores, que a Vortex é o nome da administradora do fundo Hectare. Dando sequência, a CVM solicitou à Vortex que esclarecesse o motivo pelo qual o valor, o volume aqui das negociações aumentou de forma repentina, desde o dia 3 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro. Aqui nesse quadro, a gente pode identificar que o volume de negociações do fundo saiu basicamente de 3 milhões para 12 milhões. De forma resumida, investidores, o fundo imobiliário Hectare ele informa aqui nesse fato relevante que desconhece o motivo do aumento do volume de negociações e diz também que não houve nenhum fato relevante que justificasse esse aumento. Bom, investidores, até agora tudo normal. A Suno ela publicou as informações baseado nas evidências que ela colheu no DRE do fundo imobiliário Hectare e também nas informações disponibilizadas sobre os investimentos que esse fundo vem fazendo. A CVM, então, ela pediu que o fundo imobiliário justificasse aquela movimentação atípica no volume de negociações do fundo, e o fundo imobiliário diz não saber o motivo pelo qual houve esse aumento nas negociações. Agora, no dia 14 de fevereiro de 2023, começam os capítulos da novela mexicana. Nesse fato relevante, a Hectare ela diz que após longa e criteriosa apuração, eles identificaram uma campanha promovida nas redes sociais e por aplicativos de mensagem contra o fundo imobiliário Hectare, e que essas publicações foi realizada por influenciadores digitais, que fizeram insinuações inverídicas e enganosas sobre o fundo. Além disso, investidores, o fundo ele diz que o objetivo dessa manobra é afugentar os seus investidores. Ou seja, investidores, o fundo imobiliário Hectare está acusando influenciadores digitais por realizar uma campanha com o objetivo de afugentar os investidores do fundo imobiliário. E ainda informa que esses ataques foram realizados durante o período de silêncio do fundo imobiliário, pois ele estava realizando uma oferta pública de cotas. A partir daí, investidores, começa a briga. Na mesma data do dia 14 de fevereiro, a Casa de Análise Suno ela é alvo de busca e apreensão pela Justiça de São Paulo, e a Casa de Análise ela se defende negando as irregularidades. Ou seja, investidores, a Suno trouxe diversas informações importantes para os seus investidores, que a partir daí deixaram de investir no fundo imobiliário Hectare, gerando então uma queda no valor da sua cota. E durante esse período a gente percebeu que o fundo imobiliário Hectare tentou dar várias justificativas para a queda no valor da sua cota e também na redução do pagamento de dividendos aos cotistas. E por fim, o fundo imobiliário Hectare acabou soltando diversas informações e acusando a Casa de Análise Suno de uma campanha contra o fundo imobiliário, dizendo que há um conflito de interesses entre as duas companhias. Pois é importante a gente destacar também, investidores, que a Casa de Análise Suno ela também possui um fundo imobiliário, ela tem um fundo de fundos. E a última notícia que eu trago para vocês, investidores, é que a Suno ela se defendeu em relação às acusações aqui da Hectare, dizendo que foi uma tentativa degradante de retaliação. Nessa notícia, a Suno ela diz que as medidas contra a casa foram tomadas sobre falsa alegação de que o fundo imobiliário Hectare teria sido vítima de uma campanha difamatória
promovida pela Suno. E além disso, a Suno ela acrescenta aqui que vem fazendo alertas referente ao risco de gestão do fundo imobiliário Hectare, e que esses alertas vêm desde maio de 2021, por meio de relatórios fundamentados por seus analistas. Ou seja, investidores, basicamente nós estamos assistindo a uma novela mexicana onde de um lado nós temos um fundo imobiliário de alto risco e uma casa de análise que também possui um fundo de fundos. Investidores, antes da gente continuar aqui os fatos da novela mexicana, é importante deixar um disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos imobiliários. O objetivo desse vídeo é apenas educacional. Portanto, investidores, nós aqui da Tríade estamos trazendo todas as informações desses fatos para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. Portanto, investidores, não façam besteiras por aí. Bom, investidores, como a gente pode acompanhar aqui no gráfico, desde junho de 2022, o fundo imobiliário Hectare ele já acumula uma queda de 23%. E esse é um ponto de alerta para nós investidores. De um lado, nós temos uma casa de análise que trouxe diversas informações baseado em dados disponibilizados pelo fundo, pela DRE do fundo imobiliário, e também através do relatório de investimentos que o fundo imobiliário vem realizando. E essas informações são publicadas baseado em informações publicadas pelo fundo imobiliário Hectare, ou seja, são informações que estão disponíveis ao público. Com essas informações, investidores, parece que o fundo imobiliário realmente está com um problema muito sério. Portanto, nós como investidores, nós temos que acompanhar de perto as cenas dos próximos capítulos. Bom, investidores, a novela mexicana ela vai ficar por aqui. Esses são os capítulos disponibilizados até o momento. Vamos acompanhar e apurar todos os fatos desse caso. Investidores, me digam aí, você é cotista do fundo imobiliário Hectare ou você também possui cotas do fundo imobiliário da Suno? Quem você acha que está errado nessa história toda? A Suno ou o fundo imobiliário Hectare? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.